Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje nós celebramos a festa da Ascensão do Senhor, que nós sabemos uma das festas mais importantes do calendário da Igreja, apesar de que nosso Senhor subiu ao céu de uma forma muito discreta. Então, o que nos chama a atenção, e isso nós devemos sempre ter em conta, é que Deus enviou seu Filho e Ele quis que o seu Filho, nesse mundo, cumprisse todo esse procedimento. Você vai lá, vai nascer como homem, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Depois, volta para o céu numa ascensão. Então, quer dizer, isso é o resultado final. Era necessário que Ele voltasse ao Pai, mas voltasse levando consigo essa humanidade. Então quer dizer que nós cumprimos com esse evento tudo aquilo que era necessário que nosso Senhor cumprisse no mistério da sua encarnação e no mistério da redenção. Entretanto, Deus faz questão de fazer as coisas de uma forma discreta. Ou seja, Ele não quer fazer as coisas de forma ostensiva, como alguém que quer aparecer, mostrar o seu poder, mostrar a sua glória. Inclusive nós cantamos no Salmo que faz parte dessa liturgia da Ascensão, que é o Salmo 46, dizendo que o Senhor subiu in jubilatione, quer dizer, em meio de cantos de júbilo, louvor, ao toque de trombetas. Mas não, subiu de uma forma muito discreta, muito simples. Então, o que são essas trombetas? O que são esses cantos de jubilação, de louvor, que a igreja vai manifestar enquanto Jesus sobe ao céu? Esses cantos de louvor e de admiração e essas trombetas são as manifestações que a igreja faz no decorrer de toda a história, até o fim do mundo, para louvar a Cristo e agradecer a Cristo. Olha, eu te louvo porque vieste nos visitar e agora voltasse ao Pai. E é interessante que a ascensão de Cristo foi de tal maneira discreta que ele fez questão, inclusive, quando subiu, antes de subir, já é interessante que ele repreendeu os discípulos. Não ficou assim, olha, eu vos amo tanto, dá aqui um beijo, dá um abraço. Não, ele repreendeu pela falta de fé. Isso é interessante que São Gregório faz questão de comentar que Cristo, antes da sua ascensão, estava triste, repreendendo, porque vocês não acreditaram. Eu avisei, era assim. E vocês não fizeram, não acreditaram, não cumpriram aquilo que era para fazer. Então quer dizer que Deus ele trabalha dessas formas. Enquanto que as pessoas querem sinais, querem coisas extraordinárias para acreditar, Deus faz questão de fazer tudo de uma forma simples e ainda nos repreende porque a gente não acredita, a gente não vai até o fim nesse nosso compromisso com a fé, sendo que a gente tem elementos para acreditar. Imagina, ele fez tantos sinais, ressuscitou mortos e depois quando ele foi crucificado as pessoas falaram, não, está tudo perdido, acabou. Então ele não deixou de exprimir no último segundo, que eu estou aqui pisando nesse mundo, vou ainda deixar a última queixa. Tá difícil confiar, tá difícil entregar as coisas nas mãos de vocês, porque vocês não acreditam. Ele não falou assim, Pedro, e você ainda me traiu, e você também pecou. Não, pecado a gente resolve, mas o problema é a falta da fé. Porque o pecado tem perdão, mas quando a gente não crê, então ali a gente bloqueia o caminho de Deus. Porque Deus pode fazer, mas você não crê. Então por isso que Jesus disse também, vocês não têm que ficar agora preocupados, saber o tempo, o momento, aquilo que o Pai determinou. Agora é necessário que vocês sejam minhas testemunhas até os confins da terra. Então isso é impressionante, porque Jesus estava ali em toda essa simplicidade,
com dezenas de pessoas em torno dele, mas ele já falou, não, mas isso aqui é uma questão de tempo. Vocês vão chegar em todos os confins da terra. Essa mensagem aqui, esse evangelho, essas coisas vão chegar ali. E vocês não precisam preocupar que os sinais vão acompanhar. Vocês vão pegar em serpentes, não vai acontecer nada. Vocês vão tomar veneno, não vai acontecer nada. Vocês vão curar os doentes, vocês vão expulsar os demônios. Porque essas coisas fazem parte do anúncio do evangelho. E isso aconteceu de forma extraordinária em muitos lugares. Inclusive, quando São Patrício chegou para anunciar o evangelho na Irlanda, e mandou embora as serpentes, falou assim, todas as serpentes saiam dessa ilha. E até hoje não tem serpente. Aliás, começou a ter agora. Depois de São Patrício, agora que começou a ter, que acabou o catolicismo, então agora começou a ter serpente. E assim também muitos santos, quando eles chegavam nos lugares, expulsavam os animais peçonhentos, expulsavam os dragões, porque os dragões também existiam, que as pessoas chamam de dinossauro, fazia destruição. Chegavam ali os santos, falavam para os dragões, ó, saiam, parem de perturbar, não entrem, não vivam mais aqui. Que é o poder que Cristo deu. Mas isso tudo é preciso a fé. Por isso que Jesus disse, quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Isso aqui é uma questão de opção. A pessoa não pode dizer, mas Deus foi injusto comigo. Não, é você que escolheu. Porque a falta da fé é a opção da pessoa. Quando eu quero, eu acredito. É só dizer, não, eu quero crer. Eu acredito. E uma vez que você quer crer, você tem a fé e depois você sempre tem mais. Enquanto que quem não crê, sempre tem menos. Tudo é uma questão de fazer opção. Então eu creio porque Deus revelou. Eu creio porque Deus disse, é assim. Eu estou mostrando que é desse jeito. E Ele deu todas as credenciais através do Filho dele, para nós acreditarmos na palavra do Filho dele e naquilo que a igreja que Ele deixou na terra nos ensina. Então, a fé é um consentimento, mas não é um consentimento a uma coisa irracional. É um consentimento a uma coisa que está muitas vezes acima da nossa razão, mas que está bem embasada. Portanto, é uma coisa racional, é uma coisa que tem lógica, e é uma coisa que está revelada justamente porque Deus quis nos revelar. Então, todo esse mistério da ascensão é envolvido nessa insistência de Cristo, para que a igreja siga na fé. Estou partindo. Faça um favor de agora, daqui para frente, melhorar nessa parte. É até interessante quando você vê um técnico, de uma pessoa que faz um esporte, ou mesmo alguém que ensina o outro na música. Toda pessoa que se dedica para fazer com que aquela outra pessoa consiga realizar uma coisa importante, essa pessoa dá muito mais repreensões do que elogios. E da mesma forma, os verdadeiros místicos, quando você vê a história deles, você vê que Cristo deu para eles muito mais repreensões e queixas do que elogios. E até interessante que houve muitos, como por exemplo Santa Catarina de Sena, que quando viram que Jesus estava elogiando muito ela e estava falando coisas muito bonitas, ela logo percebeu que era o demônio. E dali, aquele que parecia Jesus se transformou no morcego e saiu voando embora. Então quer dizer, tudo isso é para nos mostrar que Deus não está ali para poder dar beijinhos e abracinhos. Deus está ali para nos pedir aquilo que Ele mesmo nos deu. Onde é que está o talento que eu te dei? Isso tem que dar fruto. Mas tem que dar fruto como? Pela fé. Então não significa que nós temos que dar resultado. Porque Deus não pede para a igreja uma coisa utilitarista, como se a igreja fosse uma empresa. Não é o resultado que importa. Mas é a nossa adesão à fé. E através da fé, o resultado é Deus que faz. Da forma como Ele quer, como Ele quer. Mas você faz a sua parte acreditando e dando a possibilidade de que Deus possa realizar aquilo que Ele quer. Então, uma vez
completando a sua obra, Jesus Cristo, nosso Senhor, que é Deus bendito, Verbo de Deus encarnado, tendo completado a obra da sua redenção, subiu ao céu. Esse artigo de fé é muito importante. E, inclusive, o Papa Leão Magno, como ele diz no sermão que nós lemos nas matinas, ele diz que Cristo subiu porque ele tinha que subir. Foi levado porque ele tinha que ser glorificado. E voltou à direita do Pai, porque é lá o lugar de onde ele saiu. E ele tinha que voltar para ali, porque é o único lugar digno dele, à direita do seu Pai. Então, quando ele vai descrevendo o mistério da ascensão, ele diz primeiro que, tendo a impiedade judaica destruído o templo, que era o corpo sacratíssimo de Jesus. Então, veja como é bonito isso. Né? Uma vez que a impiedade judaica destruiu o templo e fez toda essa tortura e essa violência contra Cristo, ele não só recuperou o templo, restaurou o templo, como ele mesmo disse, do seu corpo, mas ele fez com que esse templo do seu corpo fosse elevado ao céu e fosse glorificado para que todos soubessem, não só na terra, mas também nos infernos, todos soubessem que ele que foi humilhado, que foi cuspido, que desceu aos infernos e que foi considerado não como um homem, mas como um verme, como diz o Salmo 21, fosse depois glorificado. Como diz esse salmo, porque me rebaixando, vós me elevastes. E, permitindo que eu fosse humilhado, vós me glorificaste. Então, quer dizer que tudo isso aconteceu para nos mostrar que, de fato, nosso Senhor na terra, ele aceitou toda essa humilhação, todo esse sofrimento, toda essa tortura, para que, uma vez rebaixado e buscando a natureza humana mais decaída, ele pudesse depois nos elevar com ele. Então a ascensão é não somente a vitória de Cristo sobre a morte e sobre todos os elementos desse mundo, mas é também a esperança da nossa elevação junto de Deus. Então todo esse mistério se compõe desse cenário simples, dessa ocasião ali em que Cristo repreende os discípulos, organiza, fala essas últimas palavras e começa a subir. E uma vez subindo, ele os abençoa, né? Então, inclusive, a gente estava explicando hoje que é a primeira vez que nosso Senhor fez o sinal da cruz, como a igreja costuma fazer com a mão. Os ministros da igreja fazem o sinal da cruz com a mão para abençoar. Então, isso foi Cristo que fez na hora da sua ascensão. E ele ensinou os apóstolos a abençoar fazendo o sinal da cruz. Dessa forma. Então, subiu, entrou na nuvem, ninguém mais viu ele, não teve nenhuma manifestação extraordinária, uma coisa tão simples. E aí daí eles ficaram esperando alguma coisa. Então, ficavam olhando para cima. A ponto de que eles ficaram tanto tempo extasiados olhando para aquela nuvem, que os dois anjos apareceram ali do lado, como se fossem duas pessoas falando com eles, e perguntaram assim: homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Então, quer dizer que isso choca ainda mais, né? Que era para eles aparecerem ali dizendo assim: olha, viram, olha a grandeza e tal. Não. E agora, por que vocês estão aí parados? Como que dizendo, o tempo dele já foi, ele já entrou, já partiu. Agora, vocês façam a parte de vocês. Então, por isso que isso é inclusive o introito da missa. Né? A gente começa a missa da Ascensão cantando essa palavra dos anjos. Homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Da mesma forma como ele subiu, ele vai voltar. Como quem dando mais uma repreensão. Não fique parados. Não fique ali só contemplando como se nós
tivéssemos que buscar uma religião de gosto, de sentimentos, uma coisa espiritualista, de grandes sensações, olha lá, entrou na nuvem. Não, agora trabalha, faz a sua parte, sofre, vai lá, começa a andar. Você já foi? Onde é que você está indo agora? E aí, onde é que você está preparando para ir pregar o evangelho? Vamos? Hoje já são 2 horas da tarde, agora já é hora de trabalhar. Mais ou menos nesse impulso aí que os anjos já chegaram ali, repreendendo mais uma vez e colocando o pessoal para frente. Infelizmente, hoje em dia as pessoas são tão sensíveis, tão melindradas, que se Cristo aparecesse para elas e dissesse essas coisas, eles iam falar assim, não, agora eu vou mudar de religião, porque esse aqui está muito difícil, esse homem aqui está muito bravo. Sendo que tudo isso é para o nosso próprio bem. Então a ascensão de Cristo é um evento, sem dúvida, extraordinário, mas que Deus permitiu que acontecesse de uma forma simples e ainda toda envolta numa atmosfera de repreensão, de combate, de consciência que nós estamos na Terra, mas nosso tempo está passando e as coisas são muito sérias e nós temos que resolver depois que nós estivermos com Deus na glória eterna e que aí nós vamos descansar, aí nós vamos contemplar, aí nós vamos agradecer. Enquanto isso, nós estamos aqui para essa luta. Então, todos nós, como membros da Igreja de Cristo, somos chamados a acolher o dom da fé e, pela fé, enfrentar o mundo. Porque o mundo faz oposição a Deus. Por isso que São Leão Magno falou, a impiedade judaica destruiu o corpo, destruiu o templo. Mas Deus foi lá, restaurou e elevou esse templo ao céu. Então, da mesma forma, todos esses ímpios continuam lutando para destruir a igreja e nós somos chamados também, de certa forma, a colaborar para que esse templo seja restaurado e que Deus glorifique os seus santos na mesma glória que Ele deu para o seu Filho. Que Ele seja bendito para sempre. Amém.